turma, tudo bem com vocês? Vamos voltar aqui com a continuação, certo? Da aula sobre registro. Agora falando um pouquinho sobre os aspectos legais do registro de enfermagem. Como documento legal, os registros somente terão valor se forem datados e assinados. E, evidentemente, se forem legíveis e não apresentarem rasuras. Nós vimos que os registros eles têm uma legislação para poder funcionar, porque senão todo mundo faz de um jeito diferente, cada um escreve do jeito que achar melhor, né? Então, existem coisas que são indispensáveis no registro e nós vimos que data, hora, assinatura, letra legível, tudo isso é importante para que o registro, para que as anotações tenham o fundamento e a importância para a qual pertencem. Importante frisar que resta evidenciada a responsabilidade dos profissionais de enfermagem sobre seus registros e também sobre os seus reflexos, além da já conhecida responsabilidade sobre seus atos profissionais e pelo sigilo. A responsabilidade do profissional poderá ocorrer no âmbito ético, legal, administrativo, civil e criminal. Aqui é falando aquilo que nós já vimos também falando sobre anotação, né? Que nós somos responsáveis pelas nossas anotações, que nós temos uma coisa a zelar, que são nossos atos profissionais e o sigilo, né? Que faz parte do nosso código de ética, o sigilo profissional, além de ocorrer no âmbito ético, legal, administrativo, civil e criminal, né? Porque o registro ele compõe um documento que é utilizado para fins jurídicos, né? Como evidência jurídica, que nós vimos na aula anterior. Ó, pessoal, aqui são resoluções, leis, portarias, Constituição Federal que dispõem de artigos e trechos que falam sobre os registros. Significa que cada um fala sobre alguma coisa, né? Por exemplo, a Constituição Federal, no artigo 5, inciso 10, onde fala que é inviolável a imagem, a vida privada, a honra das pessoas. Então, não são diretamente relacionados a registros, porém, trata de noções, né? Trata de coisas éticas a serem feitas, que não podem estar presentes nos registros ou que devem estar presentes, né? Além da conduta do profissional, porque a parte de anotar e registrar é uma das nossas etapas do processo de trabalho, né? Ela tem que existir, o registro ele precisa existir, né? Como está previsto também na Lei 7.498 de 86, que dispõe sobre a regulamentação do exercício profissional da enfermagem, falando um pouco, né, do que cada categoria profissional de enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem tem, né, a exercer. A resolução do COFEN 311 de 2007, que é o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Pessoal, abre aspas aí a título de conhecimento. Essa resolução ela foi alterada, certo? Essa imagem ela não é a mais atual. Porém, a legislação ela não mudou nas demais, sendo que o Código de Ética ele foi atualizado em 2017, 10 anos depois. Tá? Foi acrescentado alguns artigos, né? E houve uma melhor divisão entre as classes do nosso Código de Ética. A resolução do COFEN 429 de 2012 dispõe sobre o registro das ações profissionais no prontuário do paciente e em outros documentos próprios da enfermagem, independente do meio de suporte, tradicional ou eletrônico. Tradicional seria o escrito, certo? Os registros escritos, à mão. Então, essa resolução aqui, ó, ela já fala sobre que nós temos que registrar, que anotar as nossas ações profissionais no prontuário do paciente, né? Disponibilizando mais algumas informações
acerca dessas anotações que devem ser realizadas, como as informações a serem descritas, falando sobre nossas intervenções, o plano de cuidados estabelecidos, a avaliação que nós fazemos diariamente e dos processos de trabalho da equipe de enfermagem, anotações que mostrem um cuidado de enfermagem digno, respeitoso, humanitário, além de outros documentos próprios da enfermagem, né? Que como a enfermagem ela também dispõe de responsabilidades gerenciais, né? Existem documentos próprios para você fazer solicitações corretas de materiais, fazer a análise de todo o processo de trabalho que acontece no setor. E isso existem documentos próprios que não são prontuários de pacientes, são prontuários de administração interna, que a enfermagem também dota dessa responsabilidade de preencher, né? E nesse artigo, né, nessa resolução, que não é muito grande, eu recomendo que vocês leiam, fala sobre alguns aspectos legais dos registros em prontuário e nos documentos próprios da enfermagem. Resolução do COFEN 514 de 2016 aprova a Guia de Recomendações para os Registros de Enfermagem no Prontuário do Paciente, com finalidade de nortear os profissionais de enfermagem. Aqui veio mais uma possível atualização, né, da resolução passada, falando sobre recomendações dos registros. Eu coloquei para vocês um documento no nosso grupo virtual, né, que fala sobre recomendações do que deve conter nos registros, né? Registros de várias coisas, de procedimentos, de higienização, de troca de catéteres, de troca de sondas. Então, ele sempre coloca, né, nessa resolução, ele fala sobre coisas que não podem faltar, né? Uma recomendação seria aquilo que é correto a ser feito, que nós temos que observar e seguir. O Código de Processo Civil, Código Civil Brasileiro e Código Penal, que como nós vimos, os registros que nós fazemos, independente de ser em prontuário ou não, eles são evidência legal e para fins de auditoria, né? A Lei número 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, porque os pacientes eles são consumidores, né? Nós chamamos de pacientes, mas ultimamente a gente tem encontrado um termo muito comum que é cliente. Nós também registramos tanto paciente como usuário como por cliente, né? O nome pelo qual nós usamos o vocativo do paciente. É cliente porque ele está consumindo o serviço que é saúde. A portaria do Ministério da Saúde 1820 de 2009, que é a Carta dos Direitos do Usuário de Saúde, né? Foi vista essa portaria na aula de Direito dos Usuários de Saúde, certo? Que está na nossa plataforma virtual. E existe esse documento que eu também disponibilizei para vocês, eu quero que vocês leiam. A portaria do Ministério da Saúde, que ele fala dos direitos e das obrigações dos pacientes, certo? E pessoal, vistos os aspectos legais dos nossos registros, vamos adentrar agora em um documento no qual nós registramos e muito, né, faz parte da nossa assistência, que é o prontuário. O prontuário é um acervo documental padronizado, organizado e conciso, referente ao registro dos cuidados prestados ao paciente por todos os profissionais envolvidos na assistência. Ele não é exclusivo da nossa equipe de enfermagem, ele é multiprofissional. Todas as categorias profissionais que de alguma maneira intervirem no processo e na passagem do paciente pelo serviço de saúde vão ter a sua contribuição registrada no prontuário. O documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso, científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Pessoal, nós vimos na aula passada sobre anotação exatamente isso,
né? Que as anotações nós fazemos em prontuário. E ele constitui justamente caráter legal, sigiloso, científico, possibilitando a comunicação entre os membros da equipe e a continuidade da assistência. Então, é o que comporta o prontuário, anotações com esses objetivos. Eles são arquivados por um tempo mínimo de 20 anos para fins médicos e legais. Gente, o prontuário é dividido em 2 tipos. O prontuário tradicional, como nós vimos no começo da aula, que é o escrito, que ele é impresso, né? Tem folhas, cartilhas, ele precisa de um lugar para ser armazenado, e tem o eletrônico, né? Que ele faz uso da tecnologia virtual para poder guardar o acervo documental das anotações em prontuário. Como nós vimos também, imagens, documentos, todo tipo de exame, seja de imagem, seja laboratorial, seja de qualquer outro procedimento diagnóstico, cirúrgico, tudo isso é arquivado no prontuário. Então, o prontuário de papel, né, as vantagens dele é que é pouco investimento em treinamento, são mais baratos a curto prazo, pela facilidade de manuseio e não necessidade de treinamento dos usuários, e validade jurídica. O uso prontuário de papel apresenta valor documental e pode ser utilizado como prova jurídica. Pessoal, não precisa de treinamento para você utilizar o prontuário de papel. Você simplesmente vai ter uma pasta do leito do paciente e lá já está descrito em qual documento você vai registrar, você vai anotar. Vai ter lá anotações médicas, anotações de enfermagem, anotações de fisioterapeuta, anotações da fono, parte do serviço social, parte da psicologia, parte da nutrição, é tudo divididozinho impresso, né? Cada um tem sua própria folha, onde são realizadas as anotações. Então não precisa de treinamento. E as desvantagens é a falta de padrão, né? Cada documento se torna bastante particular. Ilegibilidade na escrita é um grave problema e nós vimos que é um direito dos pacientes, né, ter as suas anotações e os seus registros legíveis, de fácil comunicação. Até para poder garantir a continuidade da assistência, nós temos que entender, que interpretar o que está escrito. Perda de páginas e fragilidade do documento, né? Ele se deteriora com o tempo, além de ter a facilidade de perder páginas, acontece muito. Dificuldade de pesquisa coletiva, devido às informações estarem registradas em um só local. Por exemplo, eu tenho 3 equipes que querem avaliar esse prontuário, né, para pesquisar dados, para avaliar parâmetros, sendo que só uma pessoa por vez pode analisar o prontuário, porque está só em um local, né, está impresso. Necessitam de espaço para arquivamento, além de ser um fator não ecológico, né? Porque você tem impressão, você tem acúmulo de papel. Custos ocultos no prontuário de papel, né? Que fica mais difícil. E custos ocultos no prontuário de papel, né? Custos que não podem ser visualizados. Já o prontuário eletrônico, né? Nós temos aqui uma introdução falando do prontuário eletrônico do cidadão, que foi obrigatório em todas as unidades básicas de saúde brasileiras desde 2017. Porém, infelizmente, não é a realidade de muitas unidades, né? Ainda não receberam aporte do prontuário eletrônico, porque precisam primeiro, né, de todo um processo que nós vamos ver, que é uma desvantagem do prontuário eletrônico, né? Então, o PEC é um banco de dados digital que facilita o acesso à informação e amplia a segurança do cidadão. Com ele, pode-se identificar o perfil do público atendido ou ainda as demandas sazonais. Sua evolução. O prontuário eletrônico do paciente oferece outras funcionalidades e, quando aliado a sistemas de gestão e ferramentas de inteligência de negócios. Os sistemas de gestão, eles controlam todos os processos envolvidos nos 3 níveis de atenção, né, que nós vimos na nossa aula, primária, secundária e terciária, e garante o funcionamento adequado dos serviços. Esse controle é proporcionado pelo banco de dados, que permite
por exemplo, a implementação de protocolos com registros eletrônicos das informações médicas sobre os usuários e as devidas orientações para o tratamento de determinadas doenças. Né? Então, nós vemos que tem um banco de dados, né, que é gerido por um sistema, que permite você implementar várias coisas, como protocolos com registros eletrônicos. Ou seja, é uma coisa organizada e sistematizada, além de ser disponibilizada para várias pessoas. O prontuário eletrônico do paciente, ele veio, né, após o prontuário eletrônico do cidadão, que não é a mesma coisa, certo, pessoal? São sistemas diferentes. O sistema que nós temos na atenção básica, ele é diferente do sistema que nós temos na atenção hospitalar, certo? São registros diferentes a serem feitos. Pessoal, prontuário eletrônico, as vantagens: agilidade de preenchimento, rápido das anotações e arquivos burocráticos que originalmente tomariam muito mais tempo, como, por exemplo, pedidos e resultados de exames, prescrições e históricos médicos. Segurança dos dados, com o controle de usuários e prioridades. Atualização em tempo real, fácil atualização dos registros, viabiliza o monitoramento constante de como os pacientes reagem a certos parâmetros, como vacinas e outros tratamentos. E portabilidade, possibilidade de acessar os dados do prontuário em qualquer lugar. Os dados podem ser acessados simultaneamente por mais de uma pessoa, né? O que também facilita aquilo que nós vimos da necessidade de consulta, que várias pessoas podem consultar o mesmo prontuário, sem necessariamente alguém esperar para que isso aconteça. Pode ser simultâneo. A atualização em tempo real também é de muito uso. Né? Você, ao mesmo tempo que você já anota, já está no sistema. Diferente de alguns processos que, por exemplo, o resultado do laboratório, ele sai. Se for prontuário físico, né, esse resultado vai ser impresso e quem está administrando o setor vai ter que pegar esse resultado com o laboratório para depois ser analisado por uma pessoa que vai ter acesso àquela página impressa. Diferente do prontuário eletrônico, que o laboratório ele já coloca os parâmetros, né? Você pode acessar já do setor e ter um acesso mais rápido. Isso agiliza até a conduta, agiliza a nossa prática profissional. Vamos lá, pessoal. Desvantagens: investimento em hardware, software e treinamento. Ou seja, investir em programa, equipamento físico e treinamento. Né? Esses programas você não paga uma vez e simplesmente está pronto. Você tem que ter uma manutenção do sistema, você tem que ter uma manutenção dos servidores do sistema, você tem que ter uma manutenção das máquinas, né, dos computadores que são utilizados, tablets que são utilizados para poder realizar esses registros e tem que treinar o pessoal. Né? Eu, como aluno, eu vou dar um exemplo, existe um sistema eletrônico. O Hospital Universitário aqui do Rio Grande do Norte, ele trabalha com um sistema eletrônico, né, que é o AGHU, e também com prontuário impresso. Você atualiza os dados e imprime, porque quem quiser faz as alterações nos computadores e quem está do outro lado da assistência, a qualquer hora, pega o papel, lê, né, vê lá a atualização que foi impressa e já foi colocada dentro do fichário do leito do paciente. Mas eu, como aluno, eu tinha uma enorme dificuldade de mexer nesse sistema, porque eu não tive um treinamento. Se fosse um prontuário de papel, como eu também já passei por unidade básica de saúde, você pega aquele papel, você abre, está ali já a data, o dia, o nome do paciente e o que você tem que registrar. E você faz o seu registro de qualquer forma. Né? Uma vantagem e uma desvantagem também que eu esqueci de mencionar é a questão dos erros, a questão da rasura. Que a rasura ela não pode ocorrer nos registros. E no prontuário eletrônico você tem mais maleabilidade para corrigir. Já no prontuário físico, você tem uma maior dificuldade. Né? Às vezes você precisa, se for um texto muito longo, você precisa fazer um rascunho para depois passar a limpo, né? De uma letra legível, com o texto corrigido, sem erros.
né, para facilitar a comunicação. Outra desvantagem, existe necessidade de conhecimento básico da tecnologia e treinamentos profissionais que forem utilizá-la. Porque uma pessoa que não tem conhecimento em computação, né, não sabe mexer em programas de computador, o que não é um crime, é normal, né? Nós nos formamos na área da saúde e não tem esse curso de você manusear tecnologias. Não existe esse curso. E você não soube, não aprendeu durante a graduação. Né? Então, se você não tem esse conhecimento básico, fica difícil até o treinamento para você poder começar a utilizar essa ferramenta a favor da sua assistência. Além da dependência de energia e tecnologia para acesso. Né? Se, por exemplo, houve uma queda de energia, ou então o transformador queimou, o estabilizador, né? Você fica dependente disso. Então, você fica mais dependente de tecnologia e de energia para a realização dos registros e, às vezes, o serviço ele não demanda de tantos recursos para poder fazer esse investimento. Então, acaba que esse prontuário ele não é diluído em todas as instituições. Ele é utilizado por umas e não por outras. Então, não existe essa padronização devido aos serviços serem diferentes. Pessoal, aqui estão as referências que eu utilizei para realizar a aula. Eu espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre o que é o prontuário, né? Como nós vimos na primeira aula sobre anotações de enfermagem, elas são indispensáveis na nossa prática e o prontuário é um dos documentos dos quais nós utilizamos para registrar, né? Eu espero que vocês tenham aprendido, estudem, qualquer coisa eu estou à disposição. Um forte abraço a todos e até a aula que vem.